Salve, salve galera, professor Walter Cunha na área, trazendo mais um WC Responde. WC Responde de hoje foi escolhido por vocês aqui no nosso canal do Telegram, tá? Não vai dar para ver aí, né, por causa da luminosidade, mas se você entrar no nosso Patreon Tem Masters do Telegram, você vai ver que o assunto escolhido de hoje, né, foi revisão ativa versus revisão passiva na enquete que eu deixei, tá? E aí, nos outros WC Responde, né, a cada 20 novos participantes que entrarem no canal, eu vou sempre gravar um vídeo de dicas para vocês e vou liberar no canal e lá no Patreon também. No canal fica livre, lá no Patreon eu também deixo livre, beleza? Então, o que é revisão ativa versus revisão passiva, né, pessoal? Para você que chegou aqui achando que eu ia recomendar extremamente o processo de revisão, aquele processo que você estuda uma matéria, uma disciplina, um tópico essa semana e daqui a 2 semanas obrigatoriamente tem que ver aquele tópico e aquilo vira uma teia do tamanho do mundo. Eu sei que vários mestres, né, mestres de envergadura, né, pregam isso, mas a minha corrente, né, os meus mestres, né, a minha corrente não segue isso, tá, pessoal? Isso é o que a gente chama de revisão ativa, né? Aquilo que eu me proponho a revisar, né, porque eu resolvi revisar, né? Então, eu acho que daqui a 2 semanas eu tenho que revisar o tópico que eu revisei agora, né? Como se a gente já não tivesse muita matéria. Quem consegue fazer isso, ótimo, já é uma dica assim de que você tem uma capacidade de organização tremenda. Mas mesmo assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que isso acaba pecando em eficiência, tá? Eu já fazia isso de forma meio empírica, né? Mas aí quando veio, né, a febre ali dos como é que chama lá? Aquele é, 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 flashcards, tá? Desculpa aí essa interrupção. Os flashcards, né? Acabou que isso me deu segurança. O que os flashcards eles fazem? Eles veem aquilo que você está mais, né? Você acerta mais, eles passa mais, né? E aquilo que você acerta menos, ele espaça menos. Isso, né? Inclusive tem eu estou paralelizando aqui, mas tem uma extensão chamada RevoNote, né? Que ele faz isso com o próprio Evernote. Isso vai ser interessante um pouquinho mais na frente, tá? Na minha explicação. Então, você fazer isso, olha, independente de qualquer coisa, eu vou revisar, revisão ativa. E a revisão passiva seria algo parecido, né, com o que a gente vê nos flashcards, o Anki, né, que era a palavra que eu estava tentando lembrar. O que o Anki faz, eu já expliquei, e como é que a gente faz isso na prática, tá? Então, o Anki ele parte do princípio se você acertou, errou. Porque o que você acertou, em tese, você não precisaria revisar, mas na revisão ativa você acaba voltando para revisar de qualquer jeito. Isso, como eu já falei, é um problema de eficiência. Você não precisaria estar voltando para revisar aquele tópico. Você poderia estar usando aquele tempo para revisar outra coisa que você não sabe. Então, a forma de você verificar isso através do Anki é se você acertou ou se você errou. Só que isso se baseia mais ou menos em questões genéricas, uma bateria de questões, e quem faz orientação comigo sabe que eu separo isso em 3 categorias, né? Ali do mais fácil, ali do sorvetinho, né, açucarado, até o mais difícil, a carne de pescoço, tá? Que a gente foge por natureza, mas que costuma ser mais eficiente dependendo da fase onde você está. O mais fácil seria a teoria, né? Eu vou ficar olhando ali a teoria, por mais maçante que seja, pessoal, é mais fácil. Né? Por quê, Walter? Porque você não é convidado a se provar, né? Você não é convidado a resolver, a passar de repente a frustração de errar. Então ali não tem frustração, ali tem basicamente maçante, etc. E na minha opinião você tem que passar pelaquela fase o mais rápido possível. Pode usar marca-texto, pode fazer uma leitura dinâmica, sei lá, mas vai ter que passar por aquilo o mais rápido possível. Vem a segunda parte, que é um meio termo entre os dois, que é o quê? Resolução de questões. Resolução de questões é muito bom porque você faz a lista, né? Tem muitos sites hoje de questões, o Gabaritou, o QC, etc. Que você puxa uma lista daquele tópico e sai resolvendo. Já é um desafio, você está sendo convidado a se provar. E daquele desafio já sai uma métrica que você pode utilizar. Beleza? Só que ali ainda tem um problema, né? Ali não é um cenário muito parecido com o que você vai encontrar na prova. Por exemplo, na prova você vai encontrar 3, 4 questões de MPLS.
Na bateria, você vai puxar o quê? As últimas 10, 20 questões de MPLS. E à medida que você vai resolvendo uma questão, ela ajuda a te lembrar conceitos que vão ajudar na segunda, na terceira, etc. Ah, Valdo, quer dizer que você é contra a resolução de exercício? De jeito algum. Eu só estou dizendo que tem exercício é muito melhor, né, em um determinado tempo, do que a teoria, que é fundamental, mas a gente tem que passar rápido, depois passar para os exercícios, mas não pode estancar aqui. A gente tem que partir para algo mais pesado, que nos prova, né, que é mais parecido com algo que está que a gente vai encontrar no dia do certame, tá? É algo que nos causa frustração, algo que nos dá a cara com a realidade, né? Que é quem, pessoal? O famoso simulado, tá? Ah, Walter, o que tem a ver simulado com revisão passiva? Vou já falar para vocês. Então, o concurseiro tem síndrome de noiva. O que é a síndrome de noiva? É aquele ponto, ele vai romantizando o dia da prova. Né? Assim como a noiva corretamente, né? O concurseiro não é corretamente, mas a noiva corretamente, ela romantiza o dia do casamento. Então aquele dia para ela é só aquele dia. Né? Então o concurseiro ele romantiza e ele começa a dizer, olha, ele nunca está preparado, né? Ele, não vou fazer essa prova porque eu ainda não estudei aquele tópico. Mas lembrem-se, se a prova fosse hoje, você ia deixar de fazer a prova? Você tem até aquele tique de não querer fazer a prova, mas você acaba fazendo, porque pagou inscrição, pagou passagem, etc. Então você faz. Né? Então você deveria fazer isso, para que esse senso de urgência, de obrigação, você deveria fazer isso constantemente. Ou seja, nas minhas orientações, a cada 2 semanas, no mínimo, ou a cada 1 semana, você faz um simulado. Aí, simulado não é bateria de questões. Simulado, ele pede várias questões, como na prova. Tanto que você pega uma prova anterior, né, e separa tudinho, um ambiente tranquilo, e faz a prova durante 4 horas, etc. Walter, mas cadê a revisão passiva? Calma, meu padrão. Você faz o simulado lá, do jeito que deu, vai, não pode consultar, vai dar de cara com aquela prova, vai perceber várias coisas do tipo, não estava preparado, precisa estudar mais, etc. Beleza, terminou a prova, fechou, ok, vamos tirar as métricas. Não só as métricas, né, macro, tá? Tipo, quanto que eu tirei em TI, quanto que eu tirei nas gerais. Isso é bom, mas não serve completamente. Subdivida em tópicos, você tem bagagem para isso, se não precisar eu te ajudo. Né? Quanto que eu tirei em redes? Walter, mas não tem a divisão na prova. Meu filho, mas você conhece as questões. Walter, mas tem as questões que cobram as 2 matérias da mesma. Beleza, escolhe uma. Quanto que eu tirei em redes, quanto que eu tirei em segurança, quanto que eu tirei em banco de dados, quanto que eu tirei em direito X, direito Y, português, quanto que eu tirei em inglês e metrifica isso, tá? Beleza? Ok. Esse, pessoal, é o melhor termômetro. Esse é uma aplicação mais raiz, né, de um flashcard. Aquilo que você errou mais, você vai estudar mais. Aquilo que você errou menos, você vai estudar menos. Beleza. Mas, Walter, como que eu faço a revisão passiva agora? Agora vem um detalhe. Você não vai parar, né, só de quanto que você tirou. Você vai pegar, eu recomendo que você faça em tudo. Mas aí, se você não tiver tempo, faça pelo menos nas que você errou. Você vai fazer um negócio chamado documentação de questões, que eu já falei em outros materiais meus. Se eu não falei, depois vocês me cobram que eu falo aqui de novo. Você vai documentar as questões. Você vai pegar as questões e vai tirar um trecho, seja de onde for, de um banco de questões, da literatura consagrada, né, aquela menor parte, né, que responde à questão. Onde é que eu vou colocar isso? Você pode colocar, por exemplo, no Evernote, que depois vai se conectar com o RevuNote lá para fazer o Anki, flashcard, etc. Ou você vai colocar no Android, como é que é o da Microsoft, o OneNote, tá? Ou eu gosto do OneNote e da forma do OneNote versus Evernote. Você pode colocar no G Drive também. Veja, pessoal, quando você foi a primeira vez, né, você pegou, errou a questão, ou seja, olha o Anki aí, ó, errei a questão. Fui lá atrás, né, da bibliografia para responder a questão. Beleza. Ao ir atrás, o que eu fiz? Eu estudei. Né? Não é aquela ida mecânica, copy-paste, etc. Eu estudei, eu tento olhar aquilo lá. E depois coloco lá. Walter, mas isso aí é só um trecho da disciplina. Eu não tenho que estudar a disciplina toda, não. Aí é que está o erro, né? Se eu erro uma questão de engenharia de software, eu não posso ir lá no Presma e reler tudo de novo, pessoal. Talvez, se você não queira fazer só aquele trecho, pega um acima e um abaixo. Mas pega só aquilo que você errou. Né? E aí você volta a fazer simulados. O
que você errou? Vai lá, se foi a primeira vez, documenta a questão. Se você já tiver documentado, revisa o que você documentou. Isso você faz uma espécie de journaling, né, entre as suas memórias. Que memórias são essas, Walter? O seu repositório e a sua memória. E aí, se você quiser separar a memória, né, de longo prazo e curto prazo. Né? Então a gente tem que passar do curto prazo, que é quando eu estou resolvendo a bateria de questões, ou depois que eu li, né, uma matéria e vou logo resolver questões, eu me sinto empolgado. Por quê? Porque eu acabei de ler a matéria, pô, vou acertar tudo lá. Né? Ali é memória de curto prazo. Para você fazer um simulado, você vai usar memória de longo prazo. Por quê? Porque você não sabe o que vai pedir naquela prova. É diferente da bateria de questões. Viu a diferença entre resolver questões e simulado? Aí como as coisas estão se fundindo. Então, primeiro, curto prazo, não consegui. Longo prazo, durante a prova, vou tentar lembrar. Não lembrei, vou recorrer ao meu HD. Qual é o HD que eu tenho? Ou a minha fita, né? Se você considerar que o HD é sua cabeça, a minha fita backup. O meu Evernote, minha base de Evernote, minha base de OneNote. E aí você repete esse processo indefinidamente. Essas idas e vindas são a revisão passiva. Por que é passiva? Porque eu espero eu errar para eu ir revisar. E a revisão é pontual e se resolve logo. Mas eu quero revisar de novo. Faça outro simulado. Tem um artigo meu muito conhecido na internet chamado "Quem não tem tempo para fazer simulado, não tem tempo para fazer revisão", tá, pessoal? Pode procurar esse artigo lá, se eu não me engano, eu publiquei lá no Profissionais de TI. Então, diferença aí, resumindo a ópera. Diferença da revisão ativa para a revisão passiva. Revisão ativa, no meu conceito, tá, pessoal? Se alguém quiser seguir outro mestre, ok, eles também passaram, etc. Revisão ativa, você fica romantizando a prova, se preparando indefinidamente com aquela teia de revisões, né? E nunca faz um simulado, que é o que realmente interessa. Quando o fiscal der o ok para você começar a prova, você não vai revisar, você não vai estudar, você não vai ler, você vai resolver uma prova. Então, faça a prova, tire as métricas daquilo que você errou, você revisa ou cria a sua base. E você repete esse processo indefinidamente. Você vai notar que vai migrar aquilo que mais cai, outra vantagem, aquilo que mais cai sai da sua fita backup, vem para o seu HD, que seria a sua memória de longo prazo, depois acaba chegando na memória de curto prazo. O que acontece com isso? A porção necessária para resolver provas vem para a memória mais rápida. Veja que isso é só uma fração de todo o estudo possível. Se você aplica estudo todo possível, você criou a revisão ativa. É um journaling de tudo. Né? Não existe hierarquia de importância. Quando você faz o simulado, você puxa para a memória aquilo que realmente cai. É o journaling do que realmente cai. O que realmente cai é o que já caiu nas provas anteriores e alguma possível aposta do que vai cair. Falta e o resto da matéria. Quer dizer que ela não é pedida, então ela vai ficando cada vez mais lá para a ficha backup. E se cai de novo? Conta do Papa, cara. Foi uma surpresa. Né, que caiu de novo, não estava no histórico, mas aí eu ganho muita nota no que realmente cai e a ponto de perder uma questãozinha como essa. Esse é o princípio de revisão passiva, que é muito parecido com o que o Anki faz para você. Só que o Anki, né, ele não deixa de ser uma base de questões. Né? Eu não faço aleatório, eu acabo, né, fazendo ali o quê? Uma revisão de uma parte do Anki. Por isso que o Anki, nesse caso da revisão passiva, ele é muito bom, mas ele tem a deficiência da bateria de questões, porque ele faz uma bateria ali localizada. Quando eu faço simulado, eu já treino para o dia da prova, já treino como é que eu pego na caneta, já faço o pacote, é o teste sistêmico completo. E o que eu faço depois? Gerar métricas e documentar ou criar questões, é a revisão passiva. Na minha opinião, a revisão passiva é muito mais efetiva, muito mais eficiente e muito mais rápida. Talvez no começo ela seja frustrante. Por quê? Porque você vai procurar a sua memória, não vai achar. E aí vai ficar praticamente montando a base.
Mas à medida que o tempo passa, a base vai ficando cada vez mais elaborada e cada vez mais ela vai voltar para a sua memória de curto prazo. A memória de curto prazo é a memória que te dá velocidade na hora da prova. Quanto mais no curto prazo a memória está com você, mais rápido você vai estar na hora da prova. E você sabe que rapidez é uma das funções que faz com que um concurseiro seja competitivo e entre nas cabeças. Pessoal, é isso por hoje, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda aí para o Walter, né, com W, Luiz, com S, né, @gmail.com. Também tá lá no canal do Telegram, tá? O canal do Telegram chama Patreon TI Masters, né? E eu vou deixar esse vídeo lá, vou deixar também lá no Patreon, e ele vai compor, obviamente, a minha trilha, né, de aprendizado do método que eu ensino, que na realidade é um conjunto de técnicas, né, concatenadas para a gente colocar. Quem participa, né, da mentoria pelo Patreon acaba tendo acesso a isso tudo de forma organizada, tá? Quem não tem, obviamente, para não deixar vocês na mão, eu vou soltando aí, né, os drops, né, tanto de forma livre, tanto aqui no Telegram, como lá no Patreon, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês chamem os amigos aí para o canal, para eles aproveitarem esse tipo de conteúdo. E eu vou seguir gravando os vídeos, né, de dicas com o que vocês votaram lá na enquete. Vocês podem continuar votando lá, beleza? Eu vou ficando por aqui. WC Responde terminado. Um abraço e